terceiro e último bloco, vamos aprofundar esse tema, como lidar com o perfeccionismo paralisante. Se você achou que já estava profundo, agora você vai cair da cadeira. Mentira. Mas eu vou trazer dois temas que são muito importantes, que estão ligados diretamente ao perfeccionismo. O primeiro é... Tá pronta, Thaís? O perfeccionismo virou uma armadilha silenciosa para muitas mulheres no trabalho que, pressionadas a provar valor o tempo todo, se cobram o dobro e se culpam quando não conseguem entregar o triplo. É um pouco o que a gente estava falando na última pergunta. Você acha que faz sentido essa frase, essa relação do perfeccionismo da mulher e o trabalho? O quanto que ela é exigida hoje dentro ali de uma realidade de conquista de ambiente? Muito. Porque a mulher, nos tempos modernos, né, ela tem cada vez mais buscado validação da identidade dela no profissional. Então, acaba que muitas vezes ela acaba vendo como único recurso de validar a identidade dela, sabe? De aquilo de querer ser amada, de querer ser aceita, de, né, validada mesmo nas suas emoções, na sua subjetividade, naquilo que ela é, naquilo que ela tem para entregar. Então, quando a gente não é validado na infância, né, quanto menos a gente é validado e encontra esses olhos de amor para a gente na infância, vai buscar isso depois na vida adulta, né? Então, como a gente tem uma sociedade sem pai, as mulheres elas não encontram a validação do masculino em casa, crianças, porque muitas não tiveram pais, porque o pai foi ausente, ou porque o pai trabalhava, ou porque o pai era agressivo, ou porque não tiveram pai mesmo, sabe? Porque no Brasil a questão da falta da paternidade ela é cultural, ela é real. É uma questão cultural que o brasileiro vive, né? Nós somos uma pátria sem pai. E isso tem origens lá na colonização. É isso Então, aí. é bem aquilo que tu vem falando, é profundo, é algo do inconsciente coletivo do brasileiro. E essa mulher que não é validada, não tem uma identidade validada, conforme ela vai florescendo ali na adolescência, ela vai para o mercado de trabalho buscando essa validação no masculino, no fora. E ainda mais porque ela não busca mais a validação nos olhos do príncipe encantado, né, do marido, das relações. Então, ela vai buscar isso no mercado de trabalho. Só que a gente tem um agravante, porque ela não vai encontrar a validação no profissional. Porque o que a mulher quer validar? O subjetivo, o mundo interno, as emoções, a identidade, a criatividade, aquilo que ela tem para gerar, né, o produto, a obra-prima dela. Então, ela começa a se moldar para ser aceita no profissional. Ela vai começando a se amputar. Ela vai começando a cortar partes dela, da alma dela, da criatividade dela, daquilo que ela tem de melhor para oferecer. E ela vai cortando, 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 lapidando. Se eu fizer assim, será que me aceito? Se eu entregar mais objetivo, será que me aceito? Então, ela vai começando a se anular e cada vez menos validada, porque o que ela quer validar é justamente aquilo que ela está cortando, entende? E ela Exatamente. chega, sabe a história da Cinderela? Que as irmãs cortam o pé e cortam as partes para caber no sapatinho? É a mesma coisa. Então a gente acaba, em vez de ser Cinderela, a gente acaba sendo as irmãs que vão buscar validação no mercado de trabalho porque não acharam um príncipe. Mas assim, falando no sentido do conto mesmo, no Claro. sentido para falar lá com o inconsciente do feminino, entende? Porque os contos eles têm uma simbologia que conectam com a gente Claro, tem, internamente. óbvio. Então a gente se olhando nessa irmã que não achou o príncipe foi buscar no mercado de trabalho, não teve um pai, porque a Cinderela também não tem pai, então assim, é isso. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e não encontra. Encontra validação profissional. Tu pode ser a melhor profissional, tu pode ter as melhores ferramentas, tu vai tecnicamente se formar, tu busca cursos e cursos e cursos, e aí você é aquela profissional, e o teu trabalho está impecável. Você já entrega aquilo que a empresa precisa, você já é uma líder, você às vezes é a CEO da empresa, você é a dona da empresa, mas lá no teu profundo a tua alma sangra as amputações que você sofreu.
E aí chega um ponto que tu tá sangrando tanto que é esse burnout, sabe? Que é essa mulher exausta, essa mulher que já entregou todo o seu psiquismo aqui fora buscando esse reconhecimento. Só que não vai ter, não é esse que ela tá buscando. Quando a mulher entende, amadurece e começa a buscar dentro de se recuperar essas partes cortadas, os seus tesouros, ela vai começando a ficar inteira. E aí ela entende que essa validação ela não vem de fora, entende? Ela para de buscar fora a validação que ela não teve, a validação que ela não vai ter fora. E aí ela começa a jornada interna de buscar de volta, sabe? De curar as feridas, de deixar o que está sangrando sangrar. Às vezes não tem volta, não tem como colocar um braço de volta. E ela vai começando a entender, sabe? As perdas, o que ela perdeu de si nesse processo. Mas sempre tem como cicatrizar as feridas. E uma coisa muito linda, tem como restaurar. A alma, ela é restaurável. O feminino, ele é restaurável. Então, mesmo as partes sangradas, feridas, se você começar a olhar para dentro, existe um caminho de validação interna, sabe? Onde tu não vai mais gastar a tua alma tentando se encaixar, se moldar. Falei um monte aqui. Mas, entende? Nossa, Que é você isso. falou uma coisa, Thaís, que eu fiquei agora assim, estupefacta. Juro, eu vou contar um pouco. Conectou. Nossa, você não tem ideia. Porque eu, quando eu era adolescente, eu era muito intuitiva. E aí, por necessidade, meu pai morreu, eu tinha 16 anos, por necessidade, eu sempre gostei de viajar muito, cair na estrada, eu tinha que trabalhar, comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. E aí começou, minha mãe sozinha, cara, a gente não tinha dinheiro, não era uma família que tinha dinheiro, meu pai era dentista, ou seja, morreu dinheiro também, minha mãe professora. E aí eu comecei a enveredar, sempre gostei de dinheiro, porque eu sempre gostei de ter minha liberdade, eu gostava de viajar, fui para o lado corporativo. Cara, foi uma construção ali em 3 empresas, meu mérito, total construção minha, fui galgando, mas é exatamente isso que você falou. Eu ia crescendo, 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 mas o vazio no peito, o aperto no peito não sumia e eu não conseguia explicar o que, que era. Eu adorava trabalhar na empresa, adorava fazer o que eu fazia, mas o vazio no peito, aqui a pressão no peito não sumia. E é exatamente o que você estava falando. Eu fui me moldando para conseguir subir. E chegou uma hora da minha vida que o único motivo para eu fazer movimentos na minha vida profissional era quanto mais eu vou ganhar. Era totalmente financeiro. E eu cheguei Ver num se tu consegue patamar. comprar tua liberdade de volta, né? Porque E aí, talvez o dinheiro seja um recurso de tu conseguir sair daquele lugar que tu se enfiou, né? e aí chegou num momento que foi essa última área que eu caí, que foi o caos. Por quê? Porque eu já estava desconectada realmente desse mundo. Eu já queria sair, mas eu não conseguia. Eu falo até na minha comunicação e nas minhas aulas que era a coleira de ouro. Eu não conseguia quebrar a coleira de ouro. E eu só consegui me libertar quando eu consegui quebrar a coleira de ouro. E eu entendi que eu precisava me resgatar, que eu precisava ir para um outro lugar. Né? E outra coisa também que tem muito a ver com o que você falou é todas as mulheres que chegaram a altos cargos, que estavam em altos cargos, eu assumo, eu não tenho essa estatística, mas eu assumo dizer que 95% ou não mais trouxeram totalmente o masculino para conseguir estar ali. Então, quando você falou, começou a cortar pedaços, é exatamente o que elas fizeram. Não tem uma mulher people numa área muito alta, você conta nos dedos, o resto é todas igual aos homens ou piores, porque elas tiveram que se moldar assim para elas conseguirem estar naquele lugar. Então, uma coisa que eu vejo muito quando as pessoas falam assim de né, tem que botar diversidade nas empresas, que tem que ter mais mulheres nos cargos altos de gerenciamento e liderança, até tem, mas são essas mulheres que são remodeladas para serem igual aos homens, ou a gente efetivamente vai aceitar mulheres que sejam
femininas, que sejam people, que queiram realmente trazer o seu lado ali criativo e feminino de ser. Porque se você traz uma mulher onde você exige que ela se molde totalmente no seu lado masculino, a gente está trocando 6 por meia dúzia. E aí a forma de tratar dentro das empresas nunca vai mudar. Olha que coisa. E esse é o grande segredo do porquê a guerra dos sexos não faz sentido. Porque se a mulher está brigando para ser igual, ela está se amputando. Mas, assim, Renata, não, uma questão que é fundamental. O que é real, o que é concreto, a realidade concreta, eu já falei isso, a gente não consegue mudar. Então, esse mundo corporativo masculino, a gente não vai conseguir mudar ele, não tem como nós brigar contra o sistema. Sabe, a mulher heroína, ela quer ir lá e lutar contra o sistema e ter que botar a mulher mais feminina. Não vai conseguir. Vai gastar a sua energia psíquica querendo mudar o sistema. O que a gente consegue, tá? Gerar uma nova realidade. E é essa a nossa proposta aqui. Porque a gente vai ter que gerar essa nova realidade e criar uma rede de apoio em que as mulheres apoiem as outras mulheres na sua essência feminina, entendendo que não é na superprodutividade, não é no perfeccionismo, não é nas características masculinas. Então, nós somos as primeiras a baixar e dizer, ó, vamos como é possível, hoje vai dar, hoje não vai dar, eu respeito que tu não tá legal. Assim, nós estamos prontas, sabe, para acolher o nosso feminino, acolher as nossas diferenças, as sem forma, as nossas limitações e deixar o subjetivo vir, o criativo. Não, e é uma amplitude de consciência, né, Thaís? É uma amplitude de consciência. A gente está aqui para justamente fazer com que a nossa voz chegue a essas mulheres e façam elas entenderem. E talvez está tudo bem, tem mulheres que querem ser dessa forma, tem mulheres que só sabem liderar assim, e não tem problema, a gente não quer, não é certo ou errado. O que a gente quer é que a nossa voz chegue às mulheres que estão nesse lugar e incomodadas por estarem nesse lugar, porque tem um monte também. São dois caminhos, né? São dois caminhos. A mulher tem 2 caminhos que ela pode escolher. É uma encruzilhada. Ela tem, ou ela vira para o interno e aí deixa o feminino ser feminino e traz criatividade, traz leveza e traz as porções do feminino e vive ela é uma mulher e vive e é inteira. Ela é inteira dentro do que constitui ela, ou ela escolhe um caminho do fora, do masculino, da superprodução. E aí ela vai se tornando uma mulher cada vez mais fria. E é ok, ela vai ser cada vez mais sozinha, cada vez mais sozinha nas suas relações, sabe? Cada vez mais gélida. É uma mulher inverno. E ela vai sofrer no inverno dela. É uma mulher que na velhice, se ela chegar na velhice, porque muitas morrem antes, ou ela tem Alzheimer, ela entra em lugares porque ela não suporta ficar na velhice. Quando terminar o verão dessa superpotência masculina, porque o verão, o sol é o masculino, a mulher é o frio, é a noite, é o escuro, ela suporta passar a velhice dela num lugar não produtivo? Então, a mulher, quando ela chega nos 40, liga um alerta. Entende? Liga, porque ela tá sufocada, né? Aí ela tem 2 caminhos. Por isso que nós estamos aqui falando com aquela mulher que, assim, ou já está exausta, trupiada, que nem era o nosso caso, mas talvez a gente consiga atingir mulheres, alcançar, né? Não atingir, alcançar mulheres um pouco mais jovens, que não precisam sacrificar o mercado de trabalho delas, mas elas também entendam que a potência delas não precisa estar toda ali. E né? Tem um equilíbrio. A potência não está em estar sempre à frente, estar sempre fazendo. A potência está dentro dela, fazendo o que ela quer. E tendo clareza disso, né? A nossa potência é ter a vida que a gente quer. Ai, que live linda! Hoje foi bonito. Hoje foi. Vamos lá. Segundo comentário para aprofundar esse tema. O perfeccionismo não é só sobre fazer tudo certo. É também sobre parecer perfeita. E é aí que ele se confunde com o mito da beleza, um padrão inalcançável que adoece e aprisiona. Aí a gente entra nesses padrões, né, que você falou dos padrões sociais mesmo, que são esperados, né? E a loucura é que eles vão mudando ao longo dos séculos.
Então, sabe, a gente vai se enquadrando, é a mesma questão, assim, no resumo é tu tentar te moldar, porque a mulher, quando ela é jovem, ela tem duas forças, geralmente, né, para se proteger. Ou ela vai para o intelecto, então é aquela mulher que fica muito intelectualizada, sabe? Ela vai para um lugar mental, ou ela usa o corpo como arma. Então, a mulher que opta usar o corpo como arma de sedução, arma de guerra, ela vai para o mercado de trabalho usando o corpo, ela vai para as relações usando o corpo, e tá tudo certo. Tipo, são as duas esferas de Não funcionamento estamos falando psíquico. necessariamente de sexo. Não, Estamos falando de sedução, né? de usar o De corpo. envolvimento emocional, né? Isso, porque a mulher ela entra para a guerra, né? Ela é uma menina que vai para a guerra com o intelecto. Então, ela tem bandeira, ela discute, ela tem conhecimento e ela vai competir pelo que ela sabe, ou ela usa o corpo, ou é uma mulher muito forte, ou ela é uma mulher muito bonita, ou ela é uma mulher, entende? Aí ela vai pro corpo, ela aterra no corpo, ou ela vai para estrelinha purpurinada mental, né? E aí, geralmente, o corpo fica meio. Eu era essa. O corpo fica ali, ó, bangu, nem lembra, só tem espelho de rosto. Nem tem espelho de corpo. Pra quê? Meu corpo, tipo, o que importa é que eu sei, minha sabedoria. Ou ela tem espelho de corpo e aí acaba, às vezes, não investindo tanto, sabe? Aquela pessoa que fica até aprisionada, ela é muito inteligente, ela nem se permite ser porque ela mora no corpo, né? Então, totalmente, mas não no sentido positivo, porque a gente deveria morar no corpo, né? Mas ela usa o corpo como um mecanismo. E aí, essa mulher que tá mais no corpo, ela sofre quando o corpo começa a definhar, sabe? Aquela pessoa que tá sempre buscando manter esse corpo. E a mulher que mora no intelecto, quando ela se dá conta, o corpo também tá tão estrupiado que ela tá doente. Então o corpo também grita, sabe? Nenhum dos dois. Também tem um caminho do meio ali para ela. E uma hora ela vai ter que acordar, sabe? E isso a maturidade vai Thaís, chamar, né? Em algum outro momento. dia eu vi no Instagram que agora está na moda das meninas chinesas, delas abrirem o olho, fazerem. E assim, tem uma menina ela é super influencer lá, eu acho que já tem sei lá quantos milhões de seguidores. E ela, assim, ela tem 21 anos, ela já fez acho que mais de 300 procedimentos cirúrgicos só no olho e no rosto e no corpo, mas é mais no olho. Hoje ela não tem mais aquele olho puxado. E aí está se trazendo, né? Isso assim, cara, até que ponto, né? É a cobrança já desde cedo das meninas que acham que para estar na internet e fazer sucesso, elas têm que estar perfeitas, mas uma perfeição que muitas vezes nem é da cultura delas, porque elas estão ali tornando uma cara de boneca, sabe? Um olho puxadinho, mas um olho aberto, puxadinho, uma boquinha assim. Então, e eu tenho visto atrizes com essa boquinha de boneca assim meio, sabe, meio nem consigo fazer, gente. Então, o que que acontece é a gente assim, e tá tudo bem, cada um faz o que quer com o seu corpo. Somos soberanas para isso. Mas a minha pergunta é: até que ponto vai, né, você mutilar, porque alguns procedimentos desses é uma mutilação, até que ponto vai você fazer uma mutilação para você parecer perfeita perante a sociedade e a sua cultura? Né? E muitas vezes ela, porque, por exemplo, às vezes a pessoa finge que está bem, mas não está. Vira um Não, circo. quem faz isso não tá, entende? Não tá bem com quem é. Não tá. É, não Então, assim, consegue se olhar não no está em espelho, paz. né? Não consegue se olhar no espelho se enxergar bonita. Então, algum problema ali tem, né? Ah, e a gente pode fazer uma live disso, porque tem camadas e camadas muito profundas disso, sabe? Mas e uma questão é que há uma porção tua que tu não concorda da tua origem. Então, é uma origem de raça, às vezes é guerra entre raças, né? Ou é alguém, por exemplo, excluído da família, que tu tem aquela característica. São lugares profundos, às vezes, que movem a pessoa a não aceitar aquela porção sua. Mas vou falar. Tem um lugar que, se a gente se pensar criatura, tem um lugar espiritual de orgulho espiritual, da gente não se enxergar obra-prima. E aí é uma raiz muito profunda.
espiritual, de orgulho espiritual mesmo, de você não aceitar quem você é. E se você foi criado perfeito, com propósito, você veio perfeito para o propósito que tu tá aqui para servir. Então, se a gente humildece, se aceita a criatura, sabe, que foi gerado, que tem uma família, que veio de uma família e que tem um servir espiritual aqui nessa dimensão, você se vê a serviço do jeito que você é. Então, não precisa mudar nada, né? Olha, a gente conversou sobre muitas coisas profundas mesmo, né? Do que as mulheres hoje estão tendo que fazer para estar aí no mercado de trabalho, nos relacionamentos com elas mesmas. Que é isso, a gente tem que estar feliz com nós mesmas, e muitas não estão por cobranças que não são delas, não são responsabilidades delas, são cobranças sociais, culturais mesmo. Se tem uma coisa que o perfeccionismo nunca vai te dar, é paz. É o que a gente está falando, né? Ele te cobra demais, esconde suas potências e sufoca a sua voz. Mas você não precisa mais provar nada para ninguém. Mas é difícil, porque são muitas camadas, muitas profundidades que as mulheres precisam olhar para si para enxergar. E muitas não querem olhar por traumas, e está tudo bem, cada uma no seu tempo. A única coisa que você precisa agora, você que está me escutando, Thaís, eu, é se permitir ir, mesmo com medo. Como eu digo, vai com medo, mas vai preparada. Porque quando você começa a caminhar, né, os caminhos se abrem. Quando você começa a pedir para o universo alguma coisa que você quer muito, o universo traz. Claro que tem, como a Thaís falou no início do nosso encontro, tem a sua responsabilidade, né? As suas ações, suas responsabilidades, suas consequências. Mas, assim, se você está fazendo o seu, mesmo que não seja na velocidade que você gostaria, mesmo que não seja do jeito que você gostaria, e você internaliza e pede, mentaliza, isso vai chegar de alguma forma. Então, eu espero que esse encontro tenha sido aqui muito importante e muito esclarecedor, que tenha aberto um triplex na sua mente, para você que está ouvindo aqui, vendo a gente. Eu acho que a gente até ultrapassou na profundidade do tema, mas eu acho importante, porque o que eu vejo muitas pessoas criticando o autoconhecimento, criticando algumas terapias por não acreditar, mas elas acabam sempre perpetuando padrões que elas mesmas não gostam, que são tóxicos para elas. Então, eu acho que assim, eu tenho um lema que, se não me mata, me fortalece. Se não me faz mal, eu quero conhecer e saber o que é. Quanto mais a gente amplia, mais a gente traz melhorias para a gente. Eu sou desse tema. Então, eu queria agradecer muito a você que ficou aqui com a gente até o final. Thaís, eu queria agradecer muito, como sempre, é muito lindo nossos encontros, são perfeitos, e que a gente vai ter muitos encontros ainda pela frente. E a fala é sua aí para se despedir dessas libertas, das contodas que estão aqui com a gente, assistindo e pirando na batatinha, se vendo em várias situações conforme a gente está falando, como eu fiquei quando você falou algumas coisas aí. Então, é toda sua fala. Sempre deixar o convite, né? Vamos com todas criar essa comunidade, porque se a gente quer uma realidade diferente, né, a gente vai ter que gerar essa realidade. Não adianta a gente ficar lutando aqui fora ou ficar se mutilando, né? A questão é entender o que você pode contribuir para isso, né? Para que as outras mulheres também possam viver com mais leveza, com mais fluidez, se conhecendo, né? E a gente precisa parar realmente de ter medo do nosso mundo interno e começar a olhar para a gente com amor, né? Então o convite é: vamos trocar o medo pelo amor? Vamos confiar que existe um lugar interno dentro de você que é lindo, que é maravilhoso, né? Que não está ali para te atacar. O que te ataca, o que te persegue, o que te faz mal, o que te mutila, é aquilo que você não conhece sobre você. É o que Então, você não quer enxergar. no momento que você vê, né,
passa a ver a tua realidade interna, o que te constitui, mesmo que seja monstruoso, e o conteúdo às vezes é, né? Mas no momento que você tem consciência dele, é a única chance que você tem de elaborar esse conteúdo e amadurecer, porque é um processo de amadurecimento psíquico. E o nosso psiquismo, ele vai trabalhar a nosso favor quanto mais a gente der importância para ele, né? E deixar ele existir, deixar o feminino existir, sem querer controlar ele, porque não tem como controlar um mundo interno que não tem forma, né? Não, e ele não, e ele é perfeito na sua imperfeição. Então, é isso. É muito importante mesmo. Olha, para você que está aqui nesse encontro, nessa live até o final, curte a live, salva, compartilha, segue o canal para ajudar a nossa voz a chegar a muito mais mulheres que precisam ouvir isso. Então, é isso, a gente precisa olhar para a gente, e quanto mais a gente olha para a gente, eu costumo dizer que no início, quando a gente começa a olhar para coisas que doem muito e deixam a gente muito triste, dói, parece que a gente não vai aguentar, parece que não vai acabar nunca. Mas olha, eu já passei por 3 situações dessa na minha vida, e o que eu te digo é: passa, e quando passa, você fica muito melhor, você fica muito mais liberta. Então, acreditem, dói, mas passa. Muito obrigada. Compartilha, salva o canal, segue a gente no Instagram. Vou deixar aqui o nosso perfil na descrição desse encontro. E até semana que vem. Até breve. Um beijo com todas.